Olá, Olá, doutora boa Mônica, tudo bem? noite. Tudo bom? Boa noite a todos que estão entrando. Tá me escutando, Paulo? Tô ouvindo bem, só tenho que ajustar aqui. Tô com essa cara de quem arrancou dente a tarde toda, então tem que arrumar direito o negócio aqui. E aí, Mônica, tudo bem, doutora? Tudo jóia, Paulo? Boa noite. Deixa eu te Boa noite. agradecer aqui, né? Inicialmente, a gente não se conhece, mas a gente tem uma amiga em comum, né? Que é a É, Sânia. a Sani. A Sani, E, ela foi bem legal. Eu conheci ela porque ela foi no meu consultório pedir dicas dessas coisas e eu acabei conseguindo um emprego para ela com uma dentista que é amiga minha do Sul, que viraram super amigas e ela foi super motivadora para ela continuar onde ela está agora, assim, é legal. que bom. Sânia já Foi está há coisa legal. bastante tempo nos Estados Unidos, né? Já até perdi as E contas. já elas devem estar mais 6, 7 anos, acredito, uma coisa assim, porque É, mais ou menos esse tempo todo aí. verdade. E Então, você, Paulo? Você está há quanto tempo aí? era uma vez. Não, eu sempre gosto assim de dividir a minha história, mas eu sempre deixo bem claro assim uma coisa, né? A minha história, e eu acabei tendo que construir ela, né? Não teve alguém que me Uhum, disse 100%, porque ainda mais no meu caso, quando eu cheguei aqui uhum. não tinha internet, não tinha um Paulo nos Estados Unidos para me dizer como é que fazia as coisas, eu tive que bater na porta e tal. Mas a minha história começou com odontologia, gostando muito porque tem mais 8 irmãos, e o único que escolheu odontologia Nossa, veio de uma família de 9 filhos e meu pai é dentista, mas meu pai nunca incentivou a gente a fazer odonto, né? Talvez não queria concorrência dentro de gente. casa. Mas uma coisa que sempre chamava atenção desde pequeno é aquela coisa do final do ano, de ganhar os Ah, presentes, os vizinhos aparecerem em casa, querer falar com meu pai, assim. Aí meu pai no banheiro de casa, olhando os dentes dele, eu não entendia aquela coisa quando eu era criança, né? Mas a única coisa que ah, ficou bem na minha cabeça forte é aquela coisa que seja lá o que estivesse acontecendo, era uma coisa muito legal. Porque no final do ano o pai recebia caixa de frutas, um cara que trabalhava na Ceasa na época, aquela árvore de Natal cheia de cartões, porque naquela época os Correios tinham os cartões já pré-selados, né? é Chegavam vários já em casa. verdade. Eu pensei assim, pô, pai, tu é vereador, alguma coisa? Não, com certeza era alguma coisa, ela, Dentista. dentista. Então aquilo ali ficou muito na minha cabeça. Aí, quando chegou na fase de Aham. fazer o vestibular, ah, vou fazer odonto. Meu pai nunca tinha me falado para me fazer. Lá em casa ele nunca E falou para seus ninguém fazer irmãos não odonto. fizeram, Paulo? Não, Ninguém fez odonto na sua família, de lá em casa irmãos? tem músico, tem engenheiro, administrador de empresa, professor de educação física, tem tudo e o único Aham. dentista sou eu. E seu pai fazia parte clínica? E o pai, ele fazia parte clínica, o pai, ele é especialista em odonto legal, ele vai fazer 92 anos, dia 2 de julho agora. Nossa, que barato. É Parabéns pro seu formado há pai. 57 anos e Aham. foi tesoureiro do CRO no Sul por muitos anos e coisa e tal. E sempre teve aquele regime meio militar, né? Para criar 9 filhos tem que ser nossa base, né? E, Nossa. e Tá. ele sempre apoiou a gente nas nossas escolhas, mas nunca incentivou, no caso, assim, de fazer, no caso, assim, fazer odonto. Não, faz odonto. Ele falou, não, isso é uma coisa aberta de vocês. Segue teu coração, onde vai estar a tua felicidade. Sempre, eu cresci com essa coisa, assim, foi uma coisa muito legal. Acho que fez muita diferença para onde eu tô hoje, sabe? É bem Legal. legal. E aí você optou pela odontologia. Fez Aí eu a optei pela faculdade. odontologia, fiz a faculdade, entrei na faculdade em 1990 e terminei em 94. E durante a faculdade, uma das coisas que me aproximaram bastante, eu tinha uma professora na Clínica Integrada, Elizabeth Vieira. Ela era periodontista. E ela tinha feito a pós-graduação dela pelo Kellogg Institute, que o Kellogg, o mesmo que faz o sucrilho, naquela época eles tinham bolsas para quem trabalhava na área de saúde.
E naquela época ela tinha feito pós-graduação dela aqui nos Estados Unidos, então era uma coisa muito diferente. Era uma época onde as pesquisas não tinham internet. Como é que eram as pesquisas? Você ia na biblioteca, tinha um CD que chegava na biblioteca a cada 2 semanas, com todas Não, as últimas... CD não, era um disquete, não era Era um não? disquete, Então, mais ou menos Nessa assim que época. vinham as coisas. Ah. Exatamente, exatamente isso. Então, o que acontece? Naquela época eu me incentivava muito, olha, tem vontade de ir e tal, me contou a história dela e tal. Então, naquela época, eu estava no último ano da faculdade e eu fiquei muito curioso. Eu não tinha grana para investir para o exterior, eu não sou um cara que tem uma qualificação educacional tão grande quanto tu, que é professor, tem pesquisa publicada. Não, eu era um cidadão normal na faculdade, Odonto. E a única coisa que eu fiz que me ajudou muito nessa faculdade, fiz muita monitoria, muita. No segundo semestre, fiz a monitoria das coisas do primeiro, do terceiro semestre, assim por diante. Enfim, daí o que acontece? Naquela época eu peguei a relação de algumas universidades em relação à parte da literatura nas pesquisas, de onde vinha e coisa e tal, e ela me ajudou a fazer uma carta padrão para mandar para algumas faculdades. Olha, meu nome é Paulo, trabalhei com conclusão aqui, fiz monitoria e isso. Não falei que eu tinha pós-graduação e especialização, porque eu estava terminando a faculdade. Eu não fazia nem parte de grupo de pesquisa, nada. Eu era um cidadão normal que entrou no primeiro ano e saiu no segundo, no final, sem rodar em nada. E ela falou, manda, porque às vezes nunca se sabe, né? E aí, na época, eu me lembro que voltava aquelas brochuras dos Estados Unidos, ficava super animado. Oh, recebi uma correspondência dos Estados Unidos, né? E estava sendo o doutor Paulo Oliveira. Poxa, que bacana. O cara é dentista, nem se formou e tal. Então, muitas faculdades mandavam propostas e para vir visitar com o intuito comercial da coisa, que aqui nos Estados Unidos as faculdades são caras. As faculdades tinham mandado aquela brochura, estamos no nosso campo aqui na Flórida, você pode fazer windsurf e coisa e tal, mas você tem que pagar $100.000. Não, não era para mim. Então, de todas as Mas você, faculdades, quando mandou a carta, Paulo, você dizia o que na carta? Que você eu, gostaria de fazer pós-graduação? eu Você tenho mandava muito a carta dizendo o quê? interesse. Não, eu queria fazer um shadowing. Eu comecei bem Hum, humilde, porque eu não queria já pedir pós-graduação, porque eu não tinha qualificação acadêmica para nível americano, para fazer graduação, porque aqui é super competitivo. Então, olha, vou ser realista, minha situação é essa, eu sou um dentista que dedicado, amo muito a profissão, quero ir conhecer, deixa eu fazer um share. Foi exatamente assim que ela me orientou. Então, mandei para as várias universidades. Muitas universidades falaram, não, você pode vir, dentista estrangeiro a gente recebe bem, você tem que pagar, tem um curso para estrangeiro e coisa e tal. Só que uma das faculdades que me mandou uma carta falando assim, não, você pode fazer um sharing aqui, que foi uma coisa muito legal, que como seria um internato que a gente fala no Brasil, foi na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, na UNC. Né? E aí era muito engraçado, assim, pô, surgiu a oportunidade, vou ir e tal, né? E aí eu não tinha grana. Nossa, mas isso era cobrado ou não? não, não era cobrado nada. Não Ah, era nada. legal. Então, o que Aham, acontece? Então, era tipo como se fosse um intercâmbio entre aspas, entendeu? Porque entendi, naquela entendi. época não tinha um volume de dentistas com interesse como tem hoje de fazer o que eu fiz. Isso Claro, era, sair do isso país. era, isso era 1800 e pouco, era 94 Olha, tem uma isso, entendeu? pessoa aqui mandando várias mensagens para você, Paulo, te chamando. Quem é? Deve ser minha irmã, a Maria Odila Mosmo, não? Coelho, Nájila Coelho. Ah, essa aí é uma amiga minha de São Paulo. É, isso. Ela tá mandando um monte de mensagem aqui para você falar um oi para ela, ó. Oi, Nádia. Então, Gente, vocês podem ficar à vontade aqui, podem escrever as perguntas na caixinha é que eu direto não tô no chegando, tô chat sem meus também. óculos, então de longe eu não tô chegando nada aqui, é que eu tava trabalhando até agora, por isso que eu tô de uniforme ainda. Falei, falei do consultório junto com a Mônica. Mas enfim, daí eu vim fazer esse share. Então o pessoal recebeu super bem, porque hoje em dia não é isso, porque muita gente querendo fazer isso. Tu entendeu? É Muita claro, né? gente Quem não querendo. quer uma oportunidade dessa, né? Sem ter que Claro. pagar. E na época, a odontologia brasileira sempre teve um respaldo muito grande. Tanto que naquela época tinha um dentista, o Perdigão, que ele é português, mas a odontologia fora dos Estados Unidos sempre recebeu um respaldo muito grande aqui nos Estados Unidos. Então, naquela época, eu conheci algumas pessoas e coisa e tal, e não tinha interesse nenhum de vir para ficar. Zero, Ah, na zero. época você não tinha esse Não, interesse. Você queria não, porque conhecer. Ó. queria conhecer, porque eu pensei assim, com tudo que eu fiz e a personalidade que eu tenho, puxa, eu posso explorar muito mais, né? Só que quando eu cheguei lá,
uma coisa que eu senti bem forte, que me carrega até hoje aqui nos Estados Unidos, é a coisa que as pessoas que se dedicam e gostam muito do que fazem sempre vão contar portas abertas. Porque no Brasil é uma faca de dois gumes. As pessoas, tem pessoas muito boas, muito dedicadas, mas também tem pessoas que o jogo de influência também facilita. Eu acho que é uma questão cultural isso, entendeu? Mas Uhum. E enfim, aí você não tem essa percepção. não, porque aqui, independente da influência que você tem, se você dedica ao trabalho que você é colocado a responsabilidade, pode ter certeza que isso vai crescer naquela área que você escolher. Isso é fato. Você vai ser reconhecido Vai. Não, e pelo seu depois trabalho. ao longo da história da nossa conversa, eu vou te contar exemplos disso. Então isso me atraiu muito. Daí eu vim, fiquei aquele tempo aqui, depois eu voltei para o Brasil, daí eu morei no Rio de Janeiro. Daí, na época, eu trabalhei com uns dentistas que estavam fazendo, tipo, uma pós-graduação lá, daí queriam fazer pesquisa. Daí, muitas escolas americanas, por causa do custo como eu falo em inglês, liability, tipo assim, eles fazem pesquisas fora do país e trazem para dentro do país, né? Então, esses caras estavam Uhum. fazendo pesquisa no Rio de Janeiro e tal. Daí, falaram, você estava na faculdade, você quer vir ajudar a gente aqui e tal. Eu ajudava com eles lá, atendendo os pacientes, fazendo o negócio de dados deles. E nisso surgiu de poder voltar na mesma faculdade. Daí, em dezembro No de primeiro 96, momento, você ficou quanto tempo? 8 meses, mais ou menos. Não fiquei muito Ah, tempo, não. bastante tempo. Ah, É, não, é. bastante Não, tempo. mas eu fui uma semana depois de formado, isso que eu estava te falando. Como eu não tinha grana, na época eu fazia aula particular, pessoal que estava estudando vestibular, química e física e biologia, fazia bico de propaganda. Eu fazia as Entendi. festas para juntar grana e coisa e tal, e vim embora. Claro. Daí, em dezembro de 96, eu voltei com essa possibilidade de poder aplicar para residência, porque eles tinham portas abertas de uma forma muito mais fácil, sem instrumentos legais, como hoje em dia eu uso por intermédio de advogado, visto específico assim, coisa e tal. Foi um processo demorado, mas tinha possibilidade muito mais fácil, tanto é que eu não gastei nada perto do que as pessoas gastam hoje em dia com trabalho com advogado, que eles gastam em média, sei lá, 20 a 30 mil dólares, aquela coisa toda. Mas enfim, daí surgiu a oportunidade, foi ficando. Aí nessa época, o meu inglês tinha melhorado bastante. Eu não sabia nada de inglês no começo. Isso que Nada. eu ia te perguntar. O que que Zero. você assim Zero. recomenda para as pessoas que pensam Uma coisa que em para morar aí? mim, uma coisa que eu falo assim, Ah, dependendo da fase da vida onde tu tá, o teu nível de aprendizado vai ter uma velocidade. Tu claro. entendeu? Então tu não pode se desanimar por isso. Independente disso, uma coisa que me facilitava, olha, tem bandas de música que você escuta há muito tempo em inglês que você não tem ideia da letra, mas você curte demais ela. Começa por essas músicas, vai olhar a letra, vai atrás, estuda. Pega coisa que tu tem interesse, do que pegar um livro de oclusão, vai querer ler em inglês. Puxa, você não vai querer aprender inglês, entendeu? Hoje Então tem a essas, facilidade das séries, né? sim, não, tem várias coisas. Eu acho assim, é uma coisa que eu fazia, eu sempre me colocava em situações e falava sozinho comigo mesmo. Por exemplo, eu pensava comigo, eu voltei no supermercado e quero comprar um sanduíche. Então, antes de sair de casa, eu fazia um ensaio. Oh, I want a sandwich with the ham, cottage cheese, tomato and a wheat bread. Eu treinava em casa isso, entendeu? Eu chegava, daí eu rezando pro cara não perguntar nada. Porque E no se momento que ele fala. perguntasse, que você entendesse, né? Sim, Para não, e conseguir responder. a outra estratégia que eu sempre usei assim, às vezes tu tem domínio de um certo assunto e as pessoas de repente perguntam Uhum. assim, tá, mas o que que tu acha de um assunto nada a ver? Aí tu não sabe nem o que responder. E aí tu tem que ver se tu fica no domínio do assunto, porque daí, né, daí tu sabe o que tu está falando em inglês, né? Para gente que é dentista é importante a gente ter essa cabeça aberta do inglês, porque a gente sabe, tu como é dentista, o paciente que senta na tua cadeira, ele vai falar dos mais diversos assuntos. Tu encontra as pessoas das mais diversas personalidades, entendeu? Então te expõe ao teu dia, te expõe ao mundo, entendeu? Enfim, daí eu fiquei esse tempo lá na Clínica do Norte, daí foram surgindo oportunidades para me ficar mais tempo. Eu voltei mais ou menos para esse shadowing. E aí, tá, tinha acabado o tempo. O cara que tinha me conseguido a barbada já não estava mais lá. Daí eu estava, né, na vida pessoal, estava me relacionando com uma menina. Daí me mudei para o norte da Flórida. E durante todos esses anos, não pensem que eu tirei minha licença logo que eu cheguei aqui. Primeiro porque eu não sabia como fazer. Eu não tinha ninguém para me dar o material das provas. Eu não sabia nada. Eu fui assim, a passo de tartaruga, batendo
cara na parede, coisa e tal. Hoje em dia, quem quiser fazer todo esse processo não tem noção o quanto pode ser muito mais fácil, né? Se tu te planeja. Embora seja mais dispendioso, né? Claro, exatamente, né? Então mais ou menos isso. Daí depois eu mudei. Daí eu trabalhei de assistente de consultório dentário há muito tempo. Demorei em Panama City Beach, no norte da Flórida. Morei em Miami. O assistente é a Miami mesma coisa que higienista, não. não é diferente, porque o assistente é um dentista que não toca no paciente. Ele prepara o material. Um assistente com funções expandidas pode fazer a impressão final, pode botar fio retrator, entendeu? Nada invasivo, não pode dar anestesia, não pode tirar um dente, não pode fazer um preparo de Uhum. um dente, pode fazer coroa temporária. Esse é um assistente. E dependendo do lugar onde tu estiver, se tu tiver esse conhecimento bom, como assistente, o que é recomendado no começo para as pessoas que vêm para cá, não é uma coisa muito ruim de fazer por vários aspectos. Primeiro que tu vai estar Financeiramente, ok. financeiramente, tu pode ter uma vida ok, tu tem um planejamento, controla a grana, mas para gente que é dentista, eu acho que é um passo importante para te entender como é que funciona a coisa aqui. Por mais dentista que tu seja, tu possa ter teu PhD, doutorado, tu tem que ver esse lado. Porque é muito diferente essa interpretação, justamente porque é preferível tu ver por intermédio do trabalho dos outros como é que é o erro, do que tu, quando estiver na linha de Claro. frente, tiver o erro e o nível de responsabilidade é muito maior. Tu entendeu? Então eu A trabalhei muitos odontologia anos. aí você acha muito diferente daqui? Assim, você está aí há Não, muito tempo, né? É difícil até comparar com a daqui. é que eu digo, por exemplo, assim, a odontologia americana não é tão conservadora quanto a brasileira, tá? Aham. A odontologia americana ela é muito mais racional no sentido a trabalho a longo prazo, tu entendeu? Por exemplo, se eu vejo uma restauração de amálgama, mesiocluso distal, de um dente que tem rachadura, se quebrou um pedacinho, isso aí eu vou te garantir. No Brasil, se quebrou um pedacinho, o dentista vai lá, pega um compósito no pedacinho. Ele não pega e fala Isso. que aquele molar de uma restauração antiga, que já mostra a fratura, que tu come o churrasco em cima, vai quebrar. Quando? Não sei, mas vai quebrar. Porque como ele não dói Aham. nada, e tu tem ele muitos anos, ele tá mostrando o sinal que tá quebrando, tu não vai nem se preocupar, tu vai querer mastigar tua carne em cima. Aqui nos Estados Unidos, não, os caras falam, tu tem um dente frágil, ele vai quebrar, antes que ele venha te trazer um problema irreversível, põe uma coroa nele. O Entendi. Brasil, por Bem menos sorte, conservador, né? mas o Brasil, por sorte, com o advento da tecnologia digital, pode fazer inlay, onlay, fazer uma overcrown, entendeu? Coisas que ainda são, de certa forma, mais conservativas, mas ainda tem um debate muito grande em relação a isso, entendeu? Isso varia muito das escolas. Eu digo assim, é difícil julgar. Eu acho que é mais fácil cada um determinar o tratamento baseado na sua própria experiência. Eu digo isso. Se tu já fez um dente, que tu decidiu fazer isso e quebrou, não deu certo, tenta mudar a estratégia. Mas enfim, eu fiz isso daí, Mônica, eu trabalhei, eu fiquei aqui em Miami, aí de Miami fui trabalhar nas Ilhas Virgens Americanas, fiquei 3 anos e meio trabalhando com bucomaxilo lá, era gerente higienista do cara, higienista dental. Aí o cara tinha um aviãozinho, aí ele caiu o avião dele, desapareceu. É uma história longa. Daí ele tinha o avião dele, daí como o cara desapareceu, não podia tocar em nada dos bens dele, eu não pude ser pago, vendi a casa onde morava, e aí na época minha mãe estava adoecendo, e aí sabe o que mais? As coisas conspiraram para voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil. Fiquei 4 anos fazendo internato na URGS. Infelizmente, depois que tu vê como é que funcionam as coisas, já cheguei no Brasil pensando, puxa, não me pertenço mais aqui. Adoro as Entendi. pessoas, Uhum. mas se eu trabalhar esse volume de dureza, no Brasil eu tenho esse resultado. Aqui, esse Aham. mesmo volume de dureza vai me dar esse resultado. Quando eu falo esse resultado, inclui tudo, em termos de qualidade de vida, no mesmo período, Uhum. em Uhum. termos de ganhos, no mesmo período, em termos de crescimento, no mesmo período. Daí eu Uhum. pensava assim, nesse momento eu já tinha cidadania americana, digo, olha, É isso que eu ia te perguntar. Você conseguiu a cidadania com facilidade, mas por conta depois, depois de ter ganho essa documentação e ter me acreditado a residência, depois de 5 anos eu pude aplicar. Então, antes, quando eu fui Hum, morar nas Ilhas Virgens Americanas, isso aí foi em 2001. Foi quando você cidadania americana, você jura a bandeira, você manda fazer o passaporte americano, tranquilo.
Porque daí, durante o tempo que eu fiquei no Brasil, por exemplo, eu me registrei junto à embaixada, aos escritórios dos Estados Unidos no Brasil, para estar disponível para atender americanos no Brasil, no sentido, tem Mormons, tem pessoa que está de viagem, coisa e tal. Porque dependendo, às vezes, do seguro dessa pessoa, pelo fato de trabalhar nos Estados Unidos, mesmo que não tenha licença, às vezes tu pode, como tu tem a licença do país, como tu tem a noção dos códigos de procedimento americano, tu faz a tua folha de procedimento, eles podem pagar no país. Ou seja, se tu é licenciado no Brasil e atende americano no Brasil, e tu consegue transmitir o que foi feito conforme é o código nos Estados Unidos, tu pode ser pago. Então foi o que eu fiz nesses 4 anos. E nesses 4 anos eu trabalhava, fazia o internato na URGS, dava aula de inglês. E esse momento é que uma coisa que me deixou bastante preocupado, de que os meus ganhos comparado com o meu trabalho nas aulas de inglês eram muito maiores do que o meu próprio emprego de dentista. Meu emprego de dentista é aquelas clínicas que estão espalhadas pelo Brasil, que são clínicas populares, que tu faz convênio com companhia de transporte, coisa e tal, e durante o dia eu ficava na Universidade Federal, onde eu trabalhei com a Ana Maria Fossati, desde a época de faculdade. Não sei se você conhece ela lá da URGS, lá da histologia, Ana Maria Fossati. E aí já fazendo plano para voltar. Daí em dezembro de 96 surgiu a oportunidade de voltar. Uma grande amiga minha que mora na Califórnia, a doutora Viviane Stein, se formou um semestre antes de mim na URGS. E ela é uma ótima dentista. Ela me recebeu lá, me deu um apoio fantástico. Se não fosse por ela, nessa fase inicial, eu não teria me reencaixado. Daí, de lá, na Califórnia, peguei um emprego atrás do outro e foi indo. E aí trabalhava num consultório em Laguna Beach, onde tinha um dentista lá que foi um mentor para mim. Esse cara foi o cara que me abriu os olhos falando assim, olha, tu pode tirar a licença de dental hygienist. Aí eu fiz a licença, só que eu não podia trabalhar na Califórnia, que não são todos os estados que aceitam. Daí eu voltei para casa. É isso que eu ia te perguntar. Isso tem essa regulamentação, não tem? Tem. Diferente nos Estados Unidos. A ideia de tirar a licença de dental hygienist não é ruim, porque tu pode ganhar mais que um assistente e trabalhar menos e ter tempo para estudar. Uhum. E eu entendo muita gente que quando sai do Brasil, a maior parte das pessoas tem um nível de qualificação fantástico, a especialização, curso e coisa e tal. Mas quando chega aqui, seja um pouco humilde, no sentido que o processo é um processo gradual. A gente vai ter que engolir muito sapo. Vai valer a pena. Porque a gente tem que entender como é que funciona o sistema. Tu entendeu? Tinham pessoas que, quando eu tinha um consultório, iam lá, aparecia um brasileiro do nada lá no consultório e falava assim, pô, eu sou endodontista de Recife e tal, não dá pra gente fazer um esquema, eu faço fazendo pra ti, você me paga por debaixo do pano. Não. Aqui não é o Brasil. É aqui bem funciona. Estilo brasileiro esse comentário, né? A ilegalidade, assim, infelizmente. Então não dá para ter a lei do menor esforço. Não pode. Uhum. Tu entendeu? Vai para a conquista das coisas. Assim, é claro que as pessoas, infelizmente, elas não vão escutar de mim o que elas querem ouvir. Que eu vou ter um emprego esperando por ti aqui. Claro, de repente, se tu tiver, maravilha, mas tu tem que entender que as coisas são diferentes aqui. Porque se tu ficar batendo de frente com essas diferenças, as coisas demoram. Uhum. E o tempo passa, entendeu? Então, mas enfim, daí eu realmente recomendo essa parte do negócio de tirar a licença de higienista, que é uma coisa muito boa em termos de financeiros. Network que tu constrói é incrível. Tu começa a entender como é que funciona o sistema operacional no consultório na parte de fazer as informações no computador. Muita coisa só acrescenta, não é desperdício de tempo nenhum, entendeu? O Igor está perguntando aqui, se você podia repetir, Paulo, o que o dentista pode fazer nos Estados Unidos? Como que o dentista conseguiria ter a cidadania? Assim, de que forma? É que assim, você tem que entender duas coisas. Tem que entender duas coisas bem diferentes. O processo de licença e o processo da permissão legal do governo americano para te morar aqui, que são coisas completamente separadas. Entendeu? Mas uma vez que você consegue a validação, você tem maior chance de conseguir a cidadania? Não necessariamente. Eu tinha colegas da minha residência, que eu fiz residência em clínica geral em pacientes especiais. Então eu tinha colegas que eram da Síria, por exemplo. Dependendo do programa, tu tira o visto de estudante. Como tu não é residente, tu não pode usar o benefício do governo para tirar empréstimo. Essas pessoas têm que usar empréstimo privado,
Tem que ter alguma forma de ter o dinheiro para sobreviver ou pagar, se tu tiver que pagar, né? E quando eles terminam, o governo, na parte de imigração, como tu ganha o visto de estudante, eles te permitem, eu não sei ao certo, de 6 meses a 2 anos, poder trabalhar sobre aquele status e ser pago, né, como dentista. Depois disso, ou tu casa com um americano para ganhar um papel, ou tu ganha um sponsor. O que esse sponsor pode ser? De repente, tu pode conseguir um emprego numa universidade. Só que no caso de emprego na universidade, tu vai fazer odontologia e ser dentista só na universidade, por mais que tenha licença fora, não te dá permissão de trabalho para fora da universidade. Muitos têm isso, né? Eu tenho vários colegas que trabalham nesse esquema. E tem muita gente que vem do Brasil, porque a carência na parte de professor nos Estados Unidos é gigante. Faz muita falta de professor aqui. Só que eu digo, agora é claro que de repente tem muita gente botando a mão na cabeça, puxa vida, eu dou aula aqui no curso da ABO, não sei o que e tal, beleza. Mas dou a sugestão, quando vem para cá, te dispõe a trabalhar duro e entender a diferença de ser professor aqui do que ser no Brasil. Aqui é puxado. Qual seria a diferença? Exigência. Se tu botou no currículo... Em relação a quê? Ao teu trabalho... Os caras vão fazer tu entrar dentro de uma faculdade onde a prestação da faculdade é $400 mil por ano, que você vai formar aquele cara a ser dentista, porque ele está pagando $400 mil por ano. Então, tu tem que ensinar o cara. Tu tem que fazer o cara sair dali dentista na América. Tu entendeu? Então, tu tem que ter a desenvoltura didática. Eles não vão contratar um professor que, de repente, não está confortável em falar inglês ainda. Imagina um cara chega um chinês ensinar materiais dentários na UERJ e não fala uma língua de inglês. Fala muito pouco inglês. Em inglês a pessoa pega rápido, né? Pode pensar como um impedimento, né? Sim, não, claro que não. Mas a questão desse processo inicial para te sair do Brasil e entrar na segunda semana dando aula já no setor acadêmico, não espera por isso. É uma coisa gradual. Tu entendeu? É possível. Conheço dentistas brasileiros que estão aqui. Tem um grande amigo meu que é lá do Sul também, que ele é professor de uma universidade aqui, e ele é um cara que eu respeito muito, que fazem 3 anos que ele chegou e ele é professor de tempo integral na universidade aqui. Mas é um cara que seguiu todas essas regras. Ele seguiu como é que funcionaria as coisas, entendeu? E dá certo. É isso que as pessoas têm que pegar e separar. Então, na parte de imigração tem essa. Então, sabe-se que hoje em dia, o governo americano está abrindo oportunidades para visto especial para profissionais. Aí, eu não sei o nome de um grupo de advogados para procurar, mas tem que procurar um grupo de advogados. Mas legal essa dica. Nem sabia que tinha isso. Um grupo de advogados que trabalha com isso, que pode ajudar. Só que isso aí, mesmo assim, não significa que é garantido que tu vai ganhar esse visto. Claro. Tem vários fatores que, de repente... Se tu não consegue comprovar o que o governo americano pede, por mais que tu tenha teus bens no Brasil, entre aspas, eles não forem com a tua casa, eles não vão te dar essa oportunidade de vir morar nos Estados Unidos. Por isso que existem os advogados para poder te orientarem. E nesse momento que tu puder ter essa oportunidade para vir, quando tu vir, se dedica a fazer isso acontecer. Eles não querem alguém que eles vão te dar toda a permissão legal para vir morar para cá, aí tu pega, vai trabalhar de Uber. Provavelmente a imigração não vai gostar disso. Tu vai colocar em risco esse privilégio que eles te deram em trazer, porque o Brasil já não faz mais parte da loteria dos green cards há muitos anos, porque era uma época que o governo fazia isso para manter certo equilíbrio populacional de outras culturas, incluiu o Brasil, só que o Brasil acabou trazendo tanto brasileiro qualificado para os Estados Unidos que explodiu a quantidade de brasileiro, tirando a oportunidade de eles participarem da loteria, né? Entendeu? Entendi. A Simone está perguntando aqui se para a pessoa que está pensando em fazer odontologia por aí, se aplica direto para odonto ou tem que fazer pré-med? Olha, vai depender muito da faculdade, porque quando tu fizer a revalidação de todas as tuas credenciais no sentido do segundo grau que tu fez, eles vão fazer uma contagem de pontos para gerar uma coisa chamada GPA, tá? Que não me engano, o GPA ele vai de 2,8 a 3,5. É uma pontuação que é em relação a todas as tuas notas de pontos do primeiro e segundo grau, uma coisa assim.
Daí vão ver as matérias que você teve, dependendo, em alguns casos pede para te fazer um negócio que chama-se GRE, que é um teste, vamos dizer, comparado para aquelas pessoas que não fazem o segundo grau, aí fazem um curso rápido e fazem o supletivo, por exemplo, só para dizer que Entendi. ganhou. Mas o GRE é só para provar que tipo de qualificação educacional tu tem para poder aplicar. Se tu tiver alguma falta em termos de número de crédito, de aula de biologia, coisa assim, de repente vão te falar, então tu vai ter que voltar para o college, vai ter que fazer vai fazer um ano de biologia ou anatomia, que tu pode fazer, que tem cursos assim, química, anatomia, psicologia, que pode ser pré-credenciais para a faculdade de odonto. Mas em resumo, vai depender da universidade que tu aplicar, tá? E é muito caro, né? O curso é muito caro, não é isso? Eu até tinha aqui, tu me dá um segundo, eu tinha anotado para te dizer aqui, Claro. porque eu tinha visto uma reportagem que falava exatamente disso em relação aos gastos das universidades aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa muito cara, por isso que o valor da odontologia aqui não é uma coisa muito barata. Então, por exemplo, aqui fala que em quinto lugar, a Universidade Midwest University, tá? O curso de odontologia custa $387.063. Em quarto lugar vem a Loma Linda, na Califórnia, que o curso todo de odonto, que é uma média de 4 a 5 anos. O curso não quer dizer o material, não quer dizer as lupas que tu tem que A usar, mensalidade. etc. Mensalidade. É a mensalidade. A Loma Linda, o curso total é 392.134. Em terceiro lugar está a New York University, NYU, que está 395.393. Em segundo lugar, a Universidade do Pacífico. Dizer que a universidade é linda, por exemplo, uma das mais modernas que tem. A faculdade custa $404.830. Em número 1, a University of Southern California, USC, que custa a bagatela de $425.792. E contando que tu mora na Califórnia, onde é um estado caro para morar. Né? Então, para a gente que é dentista estrangeiro, a gente tem uma vantagem nisso, que a gente tem a chance de entrar no programa para dentista estrangeiro, vai gastar bem menos do que $400.000. Dependendo do curso, pode variar. Até uma universidade aqui é novo curso, de 3 anos é mais ou menos, uma média pode ser uns $250 a $300.000. E o curso que eu fiz o AEGD, que o AEGD é uma clínica geral, que no caso desse que eu fiz na Nova, com foco para paciente especial, que foi uma coisa assim fantástica, me orgulho muito de ter feito, e que na época que eu fiz, não tinha prestação. Não paguei nenhum centavo. Isso eu agradeço até hoje, entendeu? Então eram 162 candidatos para 6 vagas, entrei, maravilha, fiz os 2 anos, pedi empréstimo só para me segurar a onda sem trabalhar 2 anos, né? Mas em seguida, que você faz o board com o paciente, se forma, primeira vez de trabalho, vem aquele cheque e você olha assim, valeu a pena, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena. A Simone está comentando, eu não sei sobre quem, ela está falando se é o filho, alguma coisa que a pessoa já fez o high school aqui, né? Teria o high school daqui. E não dá para, assim, existe a possibilidade de um brasileiro que pensa em fazer a faculdade nos Estados Unidos tentar algum tipo de bolsa, as mesmas bolsas que são oferecidas para a população? É muito difícil porque as bolsas acontecem mais a nível a nível profissional, eu acho, entendeu? Nível de college, que aqui não tem essa de terminar o segundo grau você ir para a universidade, tem que fazer o college, né? E nível de college, assim, tu estando no Brasil e pedir bolsa é uma coisa assim muito rara. Eu te digo que seria mais fácil se de repente o cara é um refugiado político, se o cara vem da Guatemala e tinha uma coisa assim muito forte que ele ainda tem que procurar qual seria a instituição que iria te dar esse benefício de pagar o college. Desculpa, porque o college ele pode custar uma média de 17 a 26 mil dólares 2 anos de college, né? Que você se gradua, numa faculdade, isso aí depois tu aplica para a universidade propriamente dita. Mas do Brasil, eu acredito que é mais complicado. Se tu já é estudante aqui nos Estados Unidos, no high school, tu faz a pontuação. Se tu faz uma pontuação alta, as universidades te chamam. Isso é em qualquer área. Por exemplo, se tu é um ótimo nadador, foi para as Olimpíadas,
como do time. Tem universidade que te paga para te fazer odonto. Aí sim, tu entendeu? Agora, do Entendi. contrário, não. Eu acho que não. São as exceções, né? É, E, é. e você sabe, Paulo, dizer assim, estão perguntando aqui, a Poliana perguntou Ah, se ela fizer uma especialização nos Estados Unidos, né? uhum, uhum. Digamos, ou então ela revalide direto como especialista. No caso dela seria orto. Depois ela poderia trabalhar como clínica geral, porque em alguns países, quando você revalida para uma especialidade, você só pode trabalhar naquela especialidade, não pode mais fazer clínica. É. Tipo assim, aqui na. Essa é uma essa é uma coisa que eu falo da época que eu comecei a minha história, a legislação era uma. Então, por isso que eu digo assim, o que eu estou falando hoje, tem muita coisa que não mudou, mas tem muita coisa a mais que mudou, entendeu? Tinha uma época que tu Entendi. podia ser endodontista no Brasil, aí tu vem aqui, aí faz um ano de endo, e aí tu pode ter as credenciais para fazer a prova prática com o paciente, que é uma prova de clínica geral, para te tirar a licença. No estado da Flórida, agora, tu é obrigado a fazer um pós-graduação, no caso que nem eu fiz, em clínica geral, Uhum. Legal aí tu isso, te dá né? permisso. Porque eu acredito que ainda tem poucos estados onde tu pode fazer, tipo assim, tu é especialista em orto, ou tu vai para o Texas e faz ortodontia ou prótese. Aí, por intermédio da especialização, depois tu tira a licença que vai valer só naquele estado. Entendi. Entendeu? Então tem que ter uma Estados visão a Unidos tem longo essa prazo. questão, né? É, Então, por exemplo, assim, de se repente, se tu pensar, faz isso e tira a licença no Texas e tem a vontade de vir para a Flórida não vai te deixar tirar a licença aqui. Tu entendeu? Porque o estado já da tem que Flórida exige. pensar. Dependendo só para poder ter essas credenciais, vamos supor, depois já tem a licença lá, de repente vai ter que fazer um ano de residência aqui em clínica geral, um EGD, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Esse negócio da legislação individual de cada estado é complicado isso. E muda Complica, constante, né? e muda constantemente isso, entendeu? O ideal talvez seja a pessoa pensar onde que ela pretende morar, né? Se ela quer ir para os É, Estados Unidos, ser um pouco mais específico, né? Que lugar dos Estados Unidos? eu sempre falo para todo mundo assim nesses lives, quando o pessoal me pergunta, o pessoal quer saber assim, passo a passo, coisa. Então, mas na verdade, eu acho que é mais importante a tua questão como indivíduo de abrir mão de quem tu é e as coisas que te rodeiam, abrir mão de tudo isso e começar tudo de novo, numa nova vizinhança, uma nova cultura, uma nova rotina. Porque eu conhecia muita gente, eu conheci um cara que era um endodontista de Manaus, que ele estava lá na Clínica do Norte, o cara foi pagou onde morar, pagava um salário bom pra caramba, dava uma pós-graduação, só que ele não aguentou morar nos Estados Unidos. Morria de saudade de Manaus. E ele abriu mão de tudo. É Deram difícil mesmo, residência né? para ele, entendeu? Família. Então quer dizer, eu vejo nos dias de hoje muita gente que já tem a vida financeira e pessoal estabelecido no Brasil e para vir com filho, não há problema, pode ser feito? Pode. Mas põe na cabeça que é um grupo de sacrifício e vontade que se tu organiza acontece, entendeu? Porque se tu chegar aqui e ver que a coisa é dura e não segurar a onda, de repente eu até recomendo o seguinte, então faz o seguinte, tira umas férias de 2 meses, aluga uma casa no Claro, Airbnb, isso vive um dia a aí, isso dia, aí. vai comprar pão todo dia, vai botar gasolina todo dia, vê onde é que são a A escola das cultura é muito crianças. diferente, né? A cultura é muito Exatamente. diferente, né, Tu não Paulo? As pode chegar pessoas aqui e são muito pensar que tu tá. diferentes, né? Claro. A pessoa pergunta, se você for pra praia hoje, mesma coisa de te perguntar, né, Mônica? Se for pra praia, eu moro no Rio. Se for pra praia hoje, não, eu moro aqui. Eu não tô em férias. Essa é a minha vida. Então, esse entendimento, porque o Aham, pessoal vem claro. daí, ainda mais aqui pra fora, o pessoal vem do Brasil, que é pra Disney todo final de Disney. semana. Essa é a pergunta que eu Deixa! ia te fazer. Disney ou Deixa o, ra... Universal? Deixa o rato em paz, vai trabalhar. Porque eu te digo, o sacrifício vale tanto a pena, porque eu, no caso, assim, poxa, eu tive a oportunidade de viajar, fazer trabalho voluntário. Eu fui para Nicarágua, fui para Bolívia, fui para Jamaica. Uma última viagem foi uma viagem demais, fui para as Ilhas Fiji. Então, isso tu aprende muito. E daí tu conhece, convive com pessoas de muitos lugares, histórias diferentes. Isso te acrescenta muito, tu entendeu? Eu Claro, trabalho verdade. por departamento, por uma divisão do departamento de saúde, onde eu atendo paciente do Haiti, de vários lugares, entendeu? E e é uma coisa que depois para as pessoas, quando já estiverem tirando a licença aqui, que passarem pela entrevista, eu já falo isso agora. Tenta tirar um pouco do teu tempo
para retornar para a comunidade para quem tu vive. Não como dentista, não precisa ser como dentista. Tem a campanha do agasalho no inverno, tem negócio numa igreja, não precisa ser nada relacionado à religião. Faz alguma coisa para ajudar algo ou alguém. Primeiro que é uma coisa que te vai fazer uma pessoa melhor, porque tu vê o quanto útil tu é e quantas pessoas precisam de ti, porque tu pode ser, no final, só a única ajuda que elas vão ter. Mas no momento que tu divide, que tu faz isso espontaneamente, eu vou te dizer que aqui nos Estados Unidos o pessoal te olha com outros olhos. E faz uma diferença enorme isso, tu entendeu? Porque tem muita gente que está acostumada a viver no próprio mundo e não vê tudo isso, tu entendeu? Aí chega aqui, é bom ser humilde às vezes. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Porque mostra que a tua personalidade, ela se molda a qualquer lugar que for, né? E, Paulo, você acha que existe assim, um preconceito dos americanos com o dentista brasileiro, ou então dos outros dentistas, dos americanos com o brasileiro? Como é que é essa visão aí da odontologia feita por um brasileiro nos Estados Unidos? Eu acho que não, sabe por quê? Porque por dois motivos. O primeiro motivo principal é que toda vez que tu abre o jornal da Jada, sempre vai ter pelo menos a pesquisa de um brasileiro. O Brasil, claro que os Estados Unidos se faz muito, mas o Brasil, a quantidade de pesquisa, de trabalho, estudo que tem do Brasil é incrível, assim. Tu vê, por exemplo, tem um grande amigo meu da Universidade de Goiânia, Marco Antônio Carvalho, as pesquisas do cara assim, de respeito mundial, assim. Então, isso aí, o dentista americano aprende muito com o dentista brasileiro. E a diferença também do dentista brasileiro, que eu vejo isso de colegas meus que são licenciados aqui, o dentista brasileiro toma o tempo para entender o paciente, fazer o paciente ser parte da família dele. Ele realmente se preocupa, tu entendeu? E de pacientes americanos que eu conheço, que trabalhou junto com dentistas brasileiros, eles adoram dentista brasileiro. Brasileiros, eles são muito respeitados aqui. Por isso, Pelos pacientes, inclusive. pelos pacientes, exatamente. Pelos americanos, pela população. Não tem nenhum preconceito. Você é atendido por um dentista brasileiro. Não tem isso. Uma coisa que acontece comigo, volta e meia acontece, o paciente pergunta assim, onde é que tu te formou? Talvez com o intuito para saber se eu falei, me formei na Universidade da Flórida e tal. Eu me falei, não, me formei no Brasil, há tantos anos atrás, e sou especialista em paciente especial. Porque às vezes tu vai encontrar esse gente perguntando assim, quem é esse louco com esse sotaque, que às vezes eu não entendo, que vai arrumar meu dente? Eu aprendi isso desde que eu cheguei aqui, porque eu pego onda, né? Que não tanto quanto antes, mas um amigo meu sempre falava assim, tu pode ir em qualquer lugar pegar onda, aí às vezes tem problema dos locais. Mas tu chega e entra na água e vem que tu sabe pegar a onda, ninguém se mete contigo. Então, quando tu vai num lugar para trabalho e mostra confiança no teu conhecimento e do que tu está fazendo, não tem como o paciente te respeitar. Não tem como ele te valorizar. Então, tu tem que continuar confiando em ti. Tu entendeu? Eles não são melhores do que a gente. Tu entendeu? Então, essa barreira tem que quebrar, essa coisa assim, primeiro mundo, a merda. Não, a gente sabe disso, né? A minha dúvida é se os americanos sabem disso. Por isso que eu tô te a população em geral. Não, a população em geral, assim, eu como dentista, não vou dizer que sempre foi 100%, mas a maior parte das vezes eu não... Tanto é que, por exemplo, agora eu vou participar de um evento da Florida Dental Association no final de julho, onde 500 dentistas se reúnem para fazer 2 dias de trabalho voluntário. Eu tinha participado dos últimos 3 anos, e agora no 4º ano me convidaram para ir, olha, para ter certeza que eu vou. Então, tu constrói o teu caminho, né? Tu constrói o teu respeito, né? Eu não sei, o brasileiro é bem colegas? Assim, os colegas, assim, imagino que você tenha colegas que sejam dentistas americanos. Eles te encaminham paciente, existe essa prática? Muito, muito. No meu caso, como eu trabalho no serviço público, eu não estou atendendo especificamente pacientes especiais, entendeu? Mas antes era uma prática muito normal, justamente porque eles tinham pacientes onde é uma troca de favores. Aqui, isso é uma coisa, a odontologia americana existe muito da falação, né? Aquele, mas não tanto quanto é no Brasil. Aqui a questão ética, ela é muito... Eu em nenhum momento na frente do meu dente... Se o paciente vem para mim e fala assim, aquele dentista que fez a coisa errada, você sabe que o cara fez uma coisa muito ruim,
Uhum. A tua atitude é falar assim, olha, eu não tô aqui para julgar o trabalho dele, eu tô aqui para, nesse Claro. momento, agora, o que eu tô vendo tá assim, 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 Como a gente pode e resolver, né? exatamente. Então, tu não Claro, instiga isso para te ficar com o claro. paciente, não é uma A prática gente também não boa. faz isso aqui. Não deveria, Não. né? É, Com tu entendeu? certeza. Então, isso aí, na verdade, te dá. Ainda mais que nos dias de hoje tem a internet, tu é julgado muito pela Claro. internet. Uhum. Acontece muito assim, o cara dá um orçamento mais alto, daí o cara te critica na internet, uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, não, mas o meu atendimento, o jeito que eu te atendi, te atendi com respeito, com ética. Se meu preço é Uhum. mais alto de um concorrente, não quer dizer que eu te tratei mal. Tu De entendeu? forma alguma. E, Paulo, você trabalha só no serviço público? Eu tô agora porque eu trabalhava num consultório particular. Tem muitas corporações aqui, né? Eu trabalhava para uma que é uma das maiores dos Estados Unidos, que eu trabalhei com eles na Califórnia. Daí os caras falam: meu, quando tu terminar a tua residência, a gente vai montar um consultório só para ti. Tu começa no consultório e tá, beleza. Aí tu trabalha, te dedica, parece que o consultório é teu, tu tem a tua porcentagem que tu ganha. Só que o volume de trabalho ele é brutal, não é 8 horas por dia, assim, é 12 horas, mas eles têm uma filosofia na forma que tu senta de frente ao paciente, do jeito que tu fala com o paciente, tu tá entendendo? Muito além de odontologia, é toda uma estratégia comercial fora da Corporação que você odontologia. fala é uma empresa de É, odontologia? é uma empresa de odontologia que são donos de Entendi, consultórios, que, por exemplo, entendi. tu pode ser dono do consultório, tu é dono de 55%, Tipo uma franquia. tipo uma franquia. E eu, eventualmente, eu posso ser dona se esse cara tem um sócio. Então, a corporação é dona de 55%. O cara que comprou o consultório, ele pode vender para ti, ele fica com 5% do consultório pro resto da vida. E tu ganha, e 35% do consultório é teu. Então, Era o essa que você fazia. corporação, então essa corporação ela faz o teu marketing, e ela contrata os teus funcionários, faz a parte de pagamento dos funcionários, treinamento, não tem que fazer nada. Então eles Entendi. concordam. Só que daí tu tem metas, é que nem banco vendendo cartão de crédito, né? Nossa, Então eu estava tendo um desgaste muito grande, me surgiu uma oportunidade de trabalhar no governo para me pagar um pouco mais do que eu ganhava antes, para trabalhar das 8 às 5. Olha, então Mas tá. é um concurso isso que você fez? É Não, uma seleção? não, aqui nos Estados Unidos não tem concurso, isso é uma questão de contatos. Ó, vai abrir Indicação. uma vaga lá, tu aplica, faz o processo de entrevistas. Dependendo de onde tu for trabalhar, do dia que tu aplica até tu começar a atender paciente, é uma coisa que pode levar 3 a 4 meses. É demorado Ah, isso. entendi, entendi. Porque tu tem que mandar tuas informações para ter aceita pelos seguros para ser credenciado para o paciente ir lá e tu poder trabalhar com ele. Então, por exemplo, eu tenho credenciais do Medicaid, que é uma credencial super difícil de conseguir e demora Uhum. bastante, tu entendeu? E aí Mas você eu trabalha gosto que eu todos os faço. dias. Trabalho todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ano passado, quando eu gosto do coronavírus, a gente parou em março e eu fiquei de março a dezembro só fazendo exame do coronavírus no nariz. Uhum. De Aqui no segunda a Brasil sexta. aconteceu isso também. Muitos dentistas foram realocados para É, essa função. daí, em janeiro, começou o negócio das vacinas, então a gente ficava responsável em receber as vacinas da Moderna e da Pfizer, separar, fazer as seringas, fazer todo o report para o pessoal do Corpo de Bombeiros aplicar as vacinas. Então a gente fazia assim, de segunda a sábado, e daí o consultório voltou a atender fazem 2 meses. Tá? E agora estou Entendi. assim, Aí tentando você só voltar ao trabalha volume. nesse lugar, até porque, né, todos Só. os dias. Não, agora eu vou tirar minhas férias em setembro, vou poder visitar meu pai em Porto Alegre. Ah, Mas, legal. mas eles não querem, o volume de trabalho está tão grande. É, E você mas faz todos os tipos de procedimento, não, dentista, você faz só eu, a parte de pacientes especiais. não, se tem paciente, eu atendo paciente especial. Como eu te falei, nesse departamento, como o volume é muito grande, infelizmente, eles têm um lugar chamado Healing Center, que lá são os pacientes especiais. Só que esses pacientes é uma estrutura que eles estão tendo que montar ainda para poder atender no nível como eu atendia antes. Porque tem muito paciente especial, na época da residência, a gente atendia em bloco cirúrgico, que era a melhor alternativa, entendeu? Tinha paciente que Uhum. vivia numa cama, tem paciente que vive com tubo gastrointestinal e assim por diante. Então, infelizmente, eu não tenho essa chance de atender esses pacientes. Com o coronavírus, esses pacientes ficaram bem isolados. Então, onde eu estou Uhum. trabalhando agora, eu compararia como se fosse um posto de saúde no Brasil, entendeu? Mais ou Entendi. menos isso. Só que aqui no caso onde eu moro, é uma divisão
do Departamento de Saúde da Flórida para o condado de West Palm Beach, onde eles tiram uma porção do teu IPTU e montaram essa companhia 20 anos atrás para atender só aqui. A mesma coisa que tu falar assim, que tu vai criar uma companhia que vai atender só a zona sul do Rio de Janeiro, de dinheiro que tira do IPTU do pessoal que mora na beira da praia em Copacabana, na área da zona sul, entendeu? Para beneficiar essa comunidade que vive nessa redondeza. Ah, legal, bem interessante, então, bem aqui, diferente. bem diferente. Então, tem vários benefícios, benefício de aposentadoria, que são bem vantajosos, né? Porque para a gente ter nossa licença, a gente tem que ter um gasto grande. A gente tem um gasto da licença, Seguro, que é renovada a cada 2 anos, seguro. A gente tem uma licença separada para poder prescrever narcóticos, né? Essa custa caro, essa licença. Eu não sabia. Tu tem que ter essa licença. E aí eles te dão todos os níveis de narcótico que tu pode prescrever. E tu tá sempre monitorado, assim, é super... Isso é uma coisa que no Brasil eu acho que de certa forma seria interessante, que é obrigado a gente ter o número de créditos de curso, nem que seja de congresso, assim, a cada renovação da tua licença. Porque isso é para qualquer dentista. Isso não é porque você é brasileiro, não. Para qualquer dentista que esteja exercendo. Por exemplo, eu acho também assim, Mônica, nos dias de hoje, na época que a gente se formou para agora, as pessoas estão fazendo mais procedimentos invasivos do que antes, tu entendeu? Então, eu acho muito importante aumentar cada vez mais o conhecimento em primeiros socorros a nível odontológico. Porque tem pessoa fazendo botox, fazendo redução de orelha, nariz, coisas assim que não se fazia antes, né? Então é importante, por exemplo, a cada vez que renova a tua carteira do CRO, tu comprovar que naquele ano tu fez 2 horas de primeiros socorros. É verdade, eu lembro que tinha os créditos. Realmente, os americanos nos congressos tem isso. Você assiste a palestra tal, você ganha o crédito tal. Eu tô para renovar, então tem que fazer os créditos. Então, por exemplo, a cada ano tem uns meninos que tem que fazer. Tem erros médicos, HIV, AIDS, violência doméstica, tráfico humano. São coisas que vão beneficiar a sociedade, que o dentista, de certa forma, é responsável. Claro. Porque se tem violência doméstica, é o dentista que vai reportar, né? Então, entendi. Foi bem legal. Tem 2 perguntas aqui. Manda lá. Eu não sei como é que a gente está de tempo, a gente tem 8 minutos até o Instagram fechar a gente. Olha só, a Simone está perguntando se existem clínicas de radiologia odontológica ou se nos consultórios já tem, o paciente já faz a panorâmica, a tomografia. Eu vou te dizer que em lugares mais remotos até tem, mas não é uma prática muito comum, porque é muito comum os consultórios terem um raio-x panorâmico em 3D. Entendi. E aqui o dentista americano tem uma linha de crédito muito boa, então é comum eles comprarem equipamento caro. Então, um consultório simplesinho tem esse equipamento, tu entendeu? É bem diferente daqui, né? Bem diferente. Legal. E a Renata está perguntando como é que está a harmonização orofacial aí? Se é todo esse movimento igual está sendo aqui no Brasil? Olha, no Brasil é bem maior que qualquer parte do planeta, né? Aqui nos Estados Unidos está começando bastante, tem muita cosmeticista que está fazendo, eu vejo brasileiros estão fazendo essas coisas de sobrancelha também, nos consultórios estão se fazendo bastante, porque a margem de lucro é grande, né? E tem cursos também, então está se fazendo bastante, mas o volume no Brasil é uma coisa muito maior. Sempre, né? Tudo associado à estética, né? No Brasil é muito grande, né? Só que não é uma especialização reconhecida aqui nos Estados Unidos, não vamos esquecer. A mesma coisa que chegar um ortodontista para cá, o ortodontista, ele é certificado ortodontista pelo American Board of Orthodontics. Daí ele pode dizer no consultório que ele é ortodontista. Do contrário, ele vai ser um clínico geral com prática limitada à ortodontia. Aí sim, ele pode fazer. Ele não pode divulgar que é ortodontista. Aí a Marina, complementando essa pergunta da harmonização, ela tem a curiosidade de saber se tem o mesmo conflito que a gente tem aqui no Brasil entre a medicina e a odontologia, de quem é a harmonização, se é a odontologia ou da medicina, se tem também. As regulamentações aqui nos Estados Unidos são bem fortes em relação a cada profissão, tu entendeu? No Brasil, a flexibilidade é bem maior, então tem que ficar muito esperto com isso quando vir para cá e querer trabalhar nessa linha para ver até que ponto o teu limite, né, de a tua licença te permite. Por exemplo, eu como dentista, durante a pandemia, eu não tinha permissão legal do estatuto da Florida Dental Association, do Departamento de dar injeção
para vacina. Para vacina. Eu posso fazer aplicação de esteroide, por exemplo, se eu faço um procedimento cirúrgico, quiser aplicar esteroide no meu paciente, eu posso fazer isso. Tá entendendo? Agora, da legal. vacina, que é uma coisa de epidemia, era limitado. Agora liberado, depois da pandemia liberado. Isso que eu ia te perguntar. Como é que tá a pandemia aí? A gente está vendo que tá tudo bem maravilhoso, melhor, perfeito, tá ninguém tudo mais usa aberto. máscara, assim mesmo? Não, muito pouco, muito pouco. Em departamentos públicos como o que eu trabalho, tem que estar de máscara. Os supermercados não precisa mais. Tu ainda vê muita gente de máscara. Tem muita gente que não quer se vacinar também. Mas tá bem mais liberado. Tem. Tá bem esse mais preconceito liberado. com a vacina também? Tem. O Trump era o presidente. Bom, não vamos falar em política mais, Pois aquela coisa. é porque a gente aqui no Brasil, a gente vê no jornal assim, a mudança que teve, né, do ano passado para esse ano em relação à pandemia nos Estados Unidos, né? A gente fica muito feliz, né, com isso, de saber que... Eu rezo muito que no Brasil melhore bastante. Eu acredito, a classe odontológica no brasileira é de muito valor. Eu só desejo que as pessoas se respeitem mais e se unam. É verdade, isso faria muita diferença aqui para a classe odontológica. A internet e a mídia social é um inimigo muito desnecessário, entendeu? Eu acho que, de repente, tu usasse mais energia para individualmente tu crescer, o resultado vai ser muito melhor. Pô, com certeza, Paulo. Então, eu queria aproveitar aí para divulgar. A gente falou de pandemia, né? Eu vou ter aqui no Instagram nossa próxima live, dia 17 de junho, quinta-feira, às 13 horas, sobre atendimento odontológico em tempos de Covid, com o Dr. Vitor Montali. Então, convido todos a assistirem. Vou assistir. E, Paulo, eu queria te agradecer aí pela sua disponibilidade. Obrigado a você, Zé. Se eu puder ter acrescentado alguma coisa, fico feliz. Com certeza, todo mundo que assistiu aqui não desanime, aprendeu bastante com você. E aí eu acho que as pessoas estão repensando aí. Tem um monte de gente escrevendo mensagem aqui para você, Paulo. Diz aí que você está sem óculos, você não está vendo. Não está chegando nada, é que eu estou falando aqui. Tem um monte de gente aí agradecendo por todas as suas informações. Obrigado a vocês que estão mandando mensagem. Obrigado a você, Mônica. Eu que você agradeço. É inspiradora e educando sempre. E a gente precisa de mais pessoas como tu na nossa profissão. Obrigada aí por todas as informações. Obrigada mesmo, Obrigada, Paulo. pessoal. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, até lá. Tchau, tchau.